Narcisistas e o sexo. Como funciona essa relação? Eu vou te ajudar a entender um pouco mais como funciona essa dinâmica dentro desse universo, que é o universo das pessoas que têm a personalidade narcisista. No senso comum, nós costumamos ter a percepção de que o narcisista não tem problema nenhum com relação ao sexo, à vida sexual, até porque é uma vida sexual muito ativa. É o que a gente tem de percepção no senso comum, que é uma pessoa que está sempre conhecendo gente, que está sempre saindo com pessoas, que tem pouco envolvimento emocional e por isso tem uma vida sexual muito ativa. E isso é uma verdade. Porém, existe uma outra realidade paralela a essa, que também diz muito respeito à vida do narcisista e que aí já vai falar um pouco mais de características pessoais e um pouco mais até da vulnerabilidade do narcisista. Então, logo de cara, eu vou falar para vocês qual que é a grande questão. O narcisista, ele faz inconscientemente, ele faz uma separação entre intimidade e sexo. Ele não consegue envolver as duas coisas. Então, como ele tem uma percepção distorcida, ainda que também seja muito inconsciente, de que intimidade pressupõe sofrimento, ele é uma pessoa que evita intimidade a qualquer custo, né? Isso está relacionado ao histórico, porque por mais que também muitas vezes é um fato que não se torna consciente, em algum momento da infância ele teve essa intimidade, ou então ele buscou essa intimidade e ele foi ferido nas emoções. Ele sentiu algum tipo de abandono, seja esse abandono emocional ou não, e ele sofreu com isso. Então, ele automaticamente criou essa percepção de que intimidade gera sofrimento. E aí ele passa uma vida evitando a intimidade. Isso também é um mecanismo, é um processo inconsciente, porque ele acaba muitas vezes acreditando que ele não gosta de relacionamentos íntimos, que para ele não faz diferença, que sentimento é coisa amar, né? Sentimentos são coisa pra gente fraca. Então ele tem essa percepção de uma maneira racional e ele acaba não acessando tanto a profundidade, que é onde está a emoção e onde estão, né, essas questões relacionadas à vulnerabilidade. E aí, então, o sexo, ele tem que estar desatrelado e o sexo, ele tem que estar relacionado puramente a prazer. Tem que ser algo que traga prazer para a vida dessa pessoa e aí, por isso, então, não pode estar relacionado à intimidade que pressupõe o sofrimento. O que acontece, então? Normalmente, narcisistas são pessoas que quando estão solteiros ou quando estão no início de um relacionamento, realmente têm uma vida sexual muito ativa. E eles fazem isso de uma maneira realmente sem compromisso, na maioria das vezes. E aí, quando eles estão em um relacionamento, no início do relacionamento, como o foco do narcisista, o foco principal é a conquista, ele acaba se doando bastante nesse momento com relação à atividade sexual. O problema maior começa a acontecer quando esse narcisista se envolve num relacionamento mais sério, e aí ou quando ele vai morar com alguém, ou então quando ele se casa. Por quê? A gente entende que num relacionamento mais sério vai haver mais intimidade. Ou então o parceiro, naturalmente, vai se direcionar a você para buscar essa intimidade, para gerar essa intimidade. E isso passa a ser um incômodo. E então o narcisista ele passa a evitar o contato sexual. Muitas vezes são pessoas que conseguem ficar por longos períodos sem qualquer procura sexual, sem qualquer tipo de envolvimento sexual com os seus parceiros. E isso é, obviamente, muito frustrante para as pessoas com quem se relacionam. Então, é muito comum eu receber esposas ou então mulheres que se relacionam com narcisistas que me trazem essa queixa e me trazem inclusive essa questão: Ana, você acha que o meu marido é homossexual? Você acha que ele tem algum problema com relação à sexualidade dele? Quando na verdade não está relacionado a isso.
O problema pro narcisista realmente é a questão da intimidade, né? Se a gente parar para pensar que um relacionamento sexual com uma pessoa com quem você ama, naturalmente vai haver troca, né? Vai haver doação, vai haver intimidade. E ele tem aversão a isso, né? Ele não sabe lidar com essa intimidade, ele não sabe lidar com emoções, então ele passa a fugir disso. O que pode acontecer, inclusive, é que profissionais que trabalham com esses pacientes, seja psicólogo ou até médicos, pessoas que trabalham na área da sexualidade, podem acabar confundindo a situação e muitas vezes até reforçando essa hipótese de que sim, talvez o parceiro tenha algum problema com relação a posicionamento, né, sexual, a orientação, a opção sexual, e não está relacionado a isso, né? Então é muito importante a gente entender como funcionam esses processos, como funciona a emoção do narcisista, para não gerar confusão. É muito comum também, inclusive, que os profissionais que tratam essa área acabem acreditando que o problema está nas parceiras. Por quê? Né? Se a gente parar para pensar, a grosso modo, realmente é fácil tirar essa conclusão, porque é uma pessoa que quando estava solteira tinha uma vida sexual incrível, no começo do relacionamento também provavelmente tinha uma intensidade com relação, né, à prática sexual, e aí depois de casado, ou depois de o relacionamento ter ficado mais sério, a pessoa não tem mais procura, né? E aí, então, muitas vezes o próprio profissional que trabalha com essas pessoas acaba atribuindo que o problema pode estar no parceiro, quando não é verdade. Existe uma outra questão também, que é uma questão importante, que a gente não pode deixar de fora, mas que não é a única, né? Porque também é de conhecimento, né? É um senso comum que o narcisista é mais egocentrado, é uma pessoa egoísta. Então, esse também é um fator que contribui para a dificuldade dele com relação ao sexo dentro de um relacionamento, porque a gente entende que em um relacionamento, né, os parceiros eles vão prezar pela troca, então não só receber prazer, mas também proporcionar prazer ao outro. E como ele tem essa dificuldade de doação, na verdade ele não aprendeu a se doar pelo outro, isso também se torna uma dificuldade. Então também é muito comum que pessoas que têm um perfil narcisista acabem se envolvendo com pornografia, desenvolvam um vício de pornografia. A pornografia, ela acaba sendo também, ela pode se tornar, né, uma hipercompensação, um modo autoaliviador, então para sentimentos de vazio, para sentimentos de insatisfação crônicos, né? E aí a pessoa ela acaba aderindo a esse vício, a essas práticas e também a masturbação. E também por esse motivo, né? É mais fácil, é mais prático, é menos custoso, menos trabalhoso, né? Ele se proporcionar o prazer, ele se satisfazer sozinho, do que estar em um relacionamento onde existe essa troca, onde existe a necessidade dessa troca. Então, para terminar, você que é um profissional, você que é psicólogo ou então que trabalha com pessoas que tenham essa queixa, que tenham essa demanda, o que é importante? Qual que deve ser, na verdade, o nosso foco? A gente conseguir dessensibilizar, né? A gente conseguir tirar um pouco dessa aversão. Na verdade, a gente precisa trabalhar com o nosso paciente a exposição à intimidade. É como se fosse uma dessensibilização. Ele precisa aprender a lidar com a intimidade de maneira um pouco mais saudável, um pouco menos dolorida. E isso é um processo gradual, né? A gente vai trabalhando de maneira gradual, tem que ser consciente, então precisa haver a consciência de todas essas questões que eu falei aqui com vocês. É lógico que muitas vezes você não vai conseguir trabalhar tudo isso com o teu paciente, porque existem os processos de negação, existem as hipercompensações, então até você chegar num ponto onde você consiga conscientizá-lo de que ele tem essa questão, pode levar um tempo, isso é normal quando a gente trabalha com narcisistas, mas é muito importante que essa conscientização ela aconteça, mesmo que de maneira gradual, e depois que você conseguir trabalhar a conscientização, que você consiga então trabalhar a exposição à intimidade. Esse é um processo que também envolve, dentro da abordagem cognitiva, né, um trabalho cognitivo e um trabalho comportamental. Outra coisa muito importante, se você se relaciona com um narcisista e você passa exatamente por essas questões que eu falei aqui,
Provavelmente você acabou de fazer uma descoberta muito importante sobre o teu relacionamento. E eu sei que você vai ter vontade de conversar tudo isso com o teu parceiro. E a minha sugestão para você é: não faça isso, porque você pode causar um transtorno ainda maior no seu relacionamento. Como eu falei, narcisistas são pessoas que vivem muito em hipercompensação, que é um tipo de negação. Então, a minha sugestão seria: só fale se você tiver muita abertura com a pessoa. Se você souber que ela vai te ouvir, que ela vai confiar no que você vai falar. E normalmente isso não acontece em pessoas dentro de um relacionamento com um narcisista. Então, procure ajuda profissional. Eu sei que é um tema delicado, eu sei que isso afeta muito a relação e é muito importante que vocês trabalhem isso juntos, tá bom? A conscientização de que existe um problema provavelmente existe. O difícil de trazer isso pro teu parceiro é que ele vai sentir como se você estivesse atribuindo o problema a ele, e isso pode virar um contra-ataque. Então, realmente, a melhor maneira de ajudá-lo e de ajudar a sua relação é tendo alguma orientação profissional.